Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou o Ulisses Santos e esse é o segundo episódio do programa Hora Rocker Entrevista. Eu estou recebendo hoje o baixista do Ratos de Porão, Juninho. Tudo bem, Juninho? Boa noite. E aí, boa noite, tudo bem, pessoal? Satisfação estar aqui, prazer, Ulisses. Valeu todo mundo que está assistindo aí, massa. Legal. Esse é o segundo episódio do programa que a gente começou a semana passada. E a ideia é conhecer, fazer uma integração, uma conversa com músicos das mais diversas vertentes do underground, do metal, etc. Né? Então, eu peço desde já que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal que a gente começou ele agora, começou faz pouco tempo, e deixe o seu comentário, deixe o seu like e ative, né, as notificações. Juninho, eu sempre começo as minhas entrevistas perguntando uma pergunta super simples para os meus entrevistados. No teu caso, quem é o Juninho? Bom, o Juninho é um cara que, desde muito novo, sempre pirou em música, e aí eu tô envolvido com a música de todas as formas, tocando vários instrumentos, trabalhando de hold, estando em shows, assistindo. Então, a minha vida gira muito, muito, muito em torno dessa parte musical. Então, quase todas as coisas que eu faço que não são da música são coisas que eu aprendi com a música. Tipo, gosto de andar de skate, gosto de andar de bicicleta, sou vegetariano, sou estreed, e isso veio tudo com a música. Então, é isso aí. Eu sou uma pessoa com muita influência musical que vai além de só ouvir som, né? Então vai pro Certo, trampo. certo. E me diz uma coisa, cara, tu é claro, conhecido por ser o baixista do Ratos de Porão, e esse ano tu completa 20 anos na banda, né? Me diz uma coisa, Na quais são as tuas verdade, influências? 21, esse 20, no 21. 2024, 21 anos já. Ah, legal. Mas quais são as tuas influências no contrabaixo, cara? Porque a gente acompanha, eu gosto de te acompanhar, por exemplo, porque eu tenho assim, uma queda pelo Rickenbacker, entendeu? E aquele Rickenbacker branco é de prestar atenção. Quais são as suas influências no contrabaixo, cara, como músico? Não, esse é bem especial. Ele estava aqui, ó, pendurado aqui até esses dias e eu tive que levar ele para o estúdio, então hoje a gente não vai ter ele aqui pendurado na parede, mas é, eu, eu, eu sempre gostei do instrumento, do contrabaixo, e aí tem vários baixistas que me influenciaram muito no decorrer dos anos, não só de hardcore, não só de metal, mas também baixistas de jazz, baixistas que até chegaram em algum momento a tocar fusion também, como, sei lá, um Jaco Pastorius Uhum, da vida, mas... E como eu escuto de tudo, tem ali o Didi Ramone, que é aquela simplicidade, a coisa crua ali, uhum, aí... Por exemplo, quando eu vi ali a capa do On Parole, do Motorhead, que o Leme tá tocando o baixo, o Rickenbacker branco, aí eu consegui ter um. Então foi também uma coisa que o cara, sou fã do cara, sou fã da música dele, e aí o instrumento dele é bonito, eu consegui ter um igual, né? Cara, são vários caras aí. Eu acho que o baixista do Corrosion of Conformity, o, ixi, me deu um furo aqui o nome dele agora, o Mike. uhum. Mike. Tem até uns discos que é o Mike Sings, que ele toca baixo e canta. É um cara que me influenciou muito. Tem, mano, várias bandas, DRI, essas bandas que eu escutei assim desde novo, assim, as bandas daqui do Brasil, que foram as primeiras shows que eu fui assistir, e aí vi lá os caras tocando baixo, que é uma coisa que normalmente você não escuta muito bem na gravação, aí no show eu ia lá assistir e via o som do baixo, então, é, mais uma vez, é amplo isso aí também, tem vários baixistas de vários estilos que eu piro muito, assim. Só na tua resposta tu citou três, né?
o Didi Ramone, o Jaco Pastorius e o Leme. Três, cada um na sua vertente super diferente, né? É, tá bom já. E tá bom, tá de bom tamanho, né? Não, o Jaco Pastorius, eu também, eu cheguei a ter, eu cheguei a ter o desplante de ter uma banda de rock quando eu tinha meus 20 e poucos anos, e com os amigos meus e tudo mais, essa coisa bem voltada pro metal, pro punk rock e tal, e eu tocava baixo. E uma vez, eu ouvia, eu comprei um disco tal do Jaco Pastorius e fiquei impressionado, entendeu? E do Stanley Clarke, por exemplo, que é outro monstro, né? Das quatro cordas, que tu fica. Sim. Aí tu olha assim e diz, meu Deus do céu, como é que esses caras fazem isso, né? Mas, e acaba se tornando uma influência, por mais Cara, que o estilo. Não, e por mais que o estilo da banda seja tu tem um pouco de influência daqui e dali, né? Tu vai buscando as influências, né? cara, eu vou te falar, eu fui essa semana, teve show do Death to All, aqui em São Paulo, que é aquele tributo ao Death, que é com o Jenny Hogan na bateria, o Steve DiGiorgio no baixo. E assim, aqueles caras, eles estão tocando death metal ali, tocaram death metal a vida inteira, mas a influência deles é Mahavishnu Orchestra, Jaco Pastorius, Aldi Meola. Bah. Os caras falam nas entrevistas, essas coisas, porque. E assim, cara, eu sou uma pessoa que já fiz muito isso nas minhas composições. E o inverso também. Às vezes está escutando um riff do Slayer e fazer uma linha de baixo para tocar uma coisa mais um jazz ou um som instrumental. E ao contrário também, que é pegar, de repente, esses riffs de sopros de jazz e transformar, imaginar aquilo num baixo numa linha para tocar um hardcore acelerado. Eu já fiz isso, meu, inúmeras vezes nas minhas composições e é natural, assim, porque aí você pega. Você, você pode escutar a música e ela pode ser adaptada para outros estilos, assim, sabe? Isso é uma coisa bem comum, assim. Às vezes a gente acha que o metaleiro escuta só metal, mas na verdade, às vezes o cara pegou um disco de música clássica e fez uma base de metal ali, assim, sabe? Agora, Uhum. a maior referência que a gente tem é o rap, que é, se você pegar os grupos de Uhum. rap, aqueles samples, é um monte de coisa esquisitinha lá, uns loopzinho de 3, 2 segundos de discos esquisitos, de vários tipos de música, que os caras DJs chegaram ali e pegaram qualquer coisa. Então, assim, não necessariamente para você fazer o seu estilo, você tem que ficar escutando só o teu estilo, né? Uhum. Até para tornar a coisa a coisa mais rica do que ela já é, né? Enriqueceu Claro. o processo de criação, né? Que era É, uma pergunta que eu ia te fazer mais para uhum. frente, que era como é que tu elabora as linhas de baixo, né? Como é que tu cria? Tu mais ou menos já respondeu, pegando vários estilos e É, pensando. não existe uma forma pronta para isso, né? Eu acho que depende Uhum. muito do dia, depende muito da semana, do que você está escutando, do que você está sentindo. Às vezes dá vontade de fazer umas coisas super elaboradas, às vezes dá vontade de fazer coisas simples. Depende muito do que está escutando, do que está sentindo no momento. E eu acho assim, a música que a gente faz, ela já foi feita há muito tempo. A gente está numa repetição ali de ouvir o crossover, a mistura do punk com hardcore, com metal, Uhum. né? Enfim. Então, eu acho que quando você vai criar alguma coisa, você não está sendo 100% original, criando uma coisa que ninguém nunca ouviu. Mas é interessante você, de repente, trazer algum elemento que mesmo a pessoa já escutando, já escutei vários discos do Ratos, aí ela escuta o disco do Ratos atual e fala, pô, me pegou também, eu gostei, me lembrou coisas mais antigas, misturadas com coisas novas e tal, então a gente tem que se manter, fazer o que a gente sempre fez, mas tem que trazer uma música nova ali, é difícil pra caramba isso aí, parece fácil, a música do Ratos é fácil, já tem aquele meio padrão, mas, cara, na hora que às vezes você vai compor, para travar ali não sair nada é difícil também, sabe? É complicadinho.
Não, o processo, eu até outra pergunta que eu te fazer mais para frente, mas vou fazer agora. O processo criativo não deve ser um caminho fácil, deve ser bem, tipo, cada um vem com uma ideia, como é que funciona? Vem alguém com uma ideia pronta, vem alguém com uma ideia de música, de letra, como é que funciona assim, entre vocês quatro, esse processo de criação, assim, de uma música, ou enfim, do processo todo, como é que funciona? Tá, eu vou te dar o exemplo de como foi o último disco do Ratos, que a gente lançou, que chama Necropolítica. Ele foi Uhum, feito naquele momento ali da pandemia. Então, ali, assim, eu lembro que o Boca, ele tinha gravado, ele tinha feito uma só bateria. Ele sozinho tocou a bateria e falou: Ó, eu pensei numa coisa assim de bateria, o que vocês vão tocar aí, as notas, eu não sei, mas o caminho é esse daqui. Então, a gente tinha lá umas músicas que eram do Boca, que ele criou a bateria, já tinha um ritmo, já tinha a velocidade. Agora, a harmonia, né, as notas a gente teve que criar ali do zero. Então, as músicas que o Boca fez saíram dessa forma. As músicas que o João fez, ele me ligou um dia e falou: Meu, eu fiz um monte de riff aí, fui gravando no celular, e aí tinha coisa que ele começou e eu completei, aí eu cheguei lá com ele e a gente continuou. Teve coisa que eu trouxe pronta aqui de casa. Então, assim, todo mundo faz música. Até o Gordo, já ele manda às vezes no celular, ele grava com a boca assim, tananana, sabe assim, tipo, cria a base de uhum, boca, uhum. assim. Então, o Ratos é uma banda que todo mundo compõe, nós quatro. Se você for pegar a ficha técnica do disco lá, vai ter música tal, música por tal pessoa, e aí as letras, a maioria, quase todas são do Gordo mesmo, né? Que é o Gordo gosta de Uhum. escrever. Nesse disco a gente tem, acho que uma ou duas letras só que são do João, e eu acho que, cara, antes de eu entrar na banda, tinha algumas letras que eram do Boca. Eu nunca escrevi nada pro Ratos, que eu sou péssimo de escrever letra, cara. Acho que eu escrevi pouquíssimas letras na minha vida das minhas bandas mais antigas, assim. Sou mais na parte musical mesmo. E é isso, cara. A composição ali do Ratos é meio que funciona dessa forma. Tem vezes que a gente está ensaiando e aí alguém pega e fala: "Oh, tive uma ideia aqui de um riffzinho aqui". Aí a gente vai, já começa a conversar e vai fazendo meio junto, mas sempre tem que partir de alguém começar com uma sementinha que seja para a gente deixar a coisa fluir, saca? Certo, certo. Eu sou o Luiz Santos e esse é mais um episódio do Hora Rock de Entrevista. Eu estou entrevistando aqui o baixista do Ratos de Porão, o Juninho. Eu peço desde já que vocês deixem o seu like, se inscrevam e deixem seu comentário, né, no chat. E deixem também, ativem as notificações para acompanhar o canal que está começando. A gente está falando do Ratos, eu queria saber uma coisa de ti. Como é que está sendo esse processo, esse período de 21 anos na banda? Como é que foi entrar no Ratos de Porão e como é que foi tá sendo todo esse período aí? Bom, a história é longa, né? Daria para a gente ficar fazendo umas duas, três lives aqui para contar esse tanto de coisa que já aconteceu aí, mas para mim foi uma coisa tipo uma reviravolta mesmo na minha vida, porque, como eu falei no começo, sempre gostei muito de música e, meu primeiro contato com Ratos, além de ter assistido os shows do Ratos, né, antes de ser da banda e conhecer os caras ali e tal, foi trabalhando de hold. Eu estava lá nos shows com o Ratos quando eles tinham um baixista anterior, que era o Fralda. Então Uhum, ali eu já estava realizado, porque eu estava com uma banda fazendo um rolê profissional, viajando aí por todo o Brasil, fazendo muitos shows assim. Aí eu ficava lá, montava o palco, deixava o baixo e a guitarra ali no esquema ali para os caras tocarem e tal. E até que o baixista saiu da banda, o Fralda, que era o baixista na época, aí eles me. trancou. Será que sou eu? Você me Putz. ouve? Alô? Agora sim. Agora sim. Voltou aí? Voltou. Tá me ouvindo? Tô. Então, retomando, até que o Fralda pediu para sair da banda, e aí eu já estava ali, eles falaram, ó, eu entrei,
É. eu já estava no ritmo, né? De Uhum. viajar, de fazer os shows. Só que ali, aí além ao invés de estar de road, eu estava tocando ali, né? Assumindo mais um lugar ali no palco ali, né? Como músico. E aí, assim, eu não tinha isso ia virar na minha vida, se ia durar 1 ano, 5 anos, 50 anos, não tinha a menor ideia, só o negócio foi fluindo. Aí eu fui conhecendo melhor ali, né, o ritmo da banda, como que era a relação deles profissionalmente com a estrada, com fazer discos, fazendo shows e viajar para fora. E aquilo foi se tornando uma coisa bem natural, o meu dia a dia, a minha prioridade de vida é estar no Ratos, é estar fazendo esse rolê que eu faço até hoje. E, cara, e nesses 21 anos aí, a gente fez dezenas de turnês, conhecemos, cara, fizemos turnê na Ásia, fomos para os Estados Unidos, dezenas de vezes para a Europa. Aqui no Brasil nem se fala, tipo, a gente tem tocado no Brasil inteiro, em todos os estados, o tempo inteiro rodando, cidades grandes, cidades pequenas. Então, aqui na América do Sul, México, tudo, né? Na América Central. Então foi muito, muito legal assim ter tido essa oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa e ter dado certo o esquema, né? De tipo, eles gostarem de mim, do meu jeito, do jeito de tocar, do jeito de interagir ali para a gente estar numa boa ali. E, meu, fluiu bem pra caramba. Estamos aí até hoje, já gravei alguns discos, a gente está sempre na estrada. É muito, muito legal. Legal. Uma outra coisa, a gente te acompanha nas redes sociais, tu tem vários projetos paralelos ao Ratos, né? Conta um pouco disso para nós. Tá. Além do Ratos, eu tenho O Inimigo, que é uma banda que começou antes de eu entrar no Ratos. Ela tem desde 2001 essa banda. Já vai ter aí uns bons 20 e poucos anos aí já. Que é um som que eu toco guitarra lá, não toco baixo. Uhum. E as influências dessa banda, a gente pegou ali um pouco do Cólera, que é o punk brasileiro ali, sem ser aquela mais gritado, mais cantado, com um pouco de melodia. Aí a gente pegou bandas de Washington DC, que tem uma leva ali de bandas ali, Dag Nasty, e que elas fazem um som melódico, mas não é esse melódico tipo no FX, tipo Pennywise, é um melódico um pouco diferente, assim, né? Que tem, não sei, eu acho que até um pouco de influência, assim, sei lá, posso estar falando besteira, mas uma coisa meio Smiths, tem aquele negócio meio é, mais solto, assim, do que esses hardcore melódico mais rapidinho também. Aí é uma banda que também já fiz inúmeras turnês, inclusive fora do país também. A gente já tocou bastante, já gravou vários discos e a banda está nativa até hoje. Como falei antes, a minha prioridade são os shows com Ratos. Aí eu vou olhando a agenda do Ratos, quando tem os meus buracos ali, eu consigo marcar os meus outros shows, fazer minhas outras coisas. E além do Inimigo, eu tenho um projeto que chama Bufo Borealis, que inclusive a gente começou a gravar o terceiro disco agora essa semana. E, e é um som completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Foi uma coisa até bem nova assim na minha vida que a gente pegou. Até a gente começou a conversa, eu falei do Jaco Pastorius, tem até um pouco a ver, porque é um som. A gente intitula a banda como um experimental jazz funk. A gente pegou um momento ali do jazz onde alguns grupos começaram a usar instrumentos elétricos para fazer o jazz. Então, ali, 69, 70, aí tem muita coisa dessa época do Ayrton Moreira, do Hermeto Pascoal, Miles Davis, Herbie Hancock, Uhum. alguns artistas Uhum. dessa onda aí que começaram a fazer alguns discos misturando o jazz tradicional com uma coisa meio rock, assim, até misturada. O Sly and the Family Stone, que tinha umas coisas, uns funks bem legais também.
Então a gente pegou esse momento, essa época que tiveram algumas bandas que gravaram alguns discos nessa onda, e o Bufo Borealis é isso daí. Quem depois quiser conferir tanto o Bufo quanto o Inimigo, tem os discos no Spotify, no YouTube, e é disponíveis para dar uma escutada. E se achar legal, se interessar mais, me manda mensagem lá, a gente troca ideia. Tamo aí. Aí essas são Legal. essas 3 bandas que eu tô mais nativa atualmente: o Ratos, o Bufo e o Inimigo. Eu até ia te perguntar se esses sons estão disponíveis nas plataformas. Então, estão, então. É só a galera buscar lá que encontra. Legal. Uma outra pergunta também que a gente acaba não tem que se fazer, né? É a questão da alimentação. Tu comentou que tu é vegetariano, né? Como é que entrou esse processo na tua vida, esse novo modo de alimentação entrou na tua vida? Como é que isso funcionou? Como é que tu trata com isso hoje? Eu conheci o vegetarianismo e o veganismo através do punk, do hardcore, que ali desde o final dos anos 70, cara, tem inúmeras bandas e vários integrantes também de bandas que assumiram essa postura do vegetarianismo, do veganismo. Isso, em algum determinado momento ali, ficou muito nítido assim no rolê do punk e do hardcore. E aí eu comecei a dar rolê quando eu era adolescente aqui em São Paulo, frequentando os rolês daqui, e já tinham várias pessoas que eram vegetarianas, estava começando o lance do veganismo também aqui no Brasil. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar sobre isso. Na época eu tinha 15 anos de idade, eu era bem novo assim. E aí eu aderi assim ao vegetarianismo por um motivo foi muito óbvio para mim. Quando eu li as coisas do vegetarianismo, elas me passaram uma mensagem assim, tipo, é possível a gente se alimentar bem, a gente viver bem plenamente sem matar e explorar nenhum animal. É uma coisa assim que é uma crueldade que em determinados momentos aí da evolução humana foi necessário até, pode até se dizer assim, mas existem muitos substitutos para todo tipo de coisa de origem animal hoje em dia. Aí eu peguei e falei, pô, achei legal essa ideia, eu vou parar de comer carne, e um tempo depois eu parei de consumir os derivados também, né, de origem animal. Hoje em dia eu sou completamente vegano, nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leites de origem animal, derivados, né, queijos e tal. E aí, isso daí, cada ano que foi passando, eu fui tendo mais convicção de que era uma escolha boa que eu tive na minha vida, que aí começa a abrir o leque, né? Porque quando a gente come Uhum. só aquelas coisas que a gente aprende a comer ali, fica um pouco preso aquilo, e aí eu fui ver que existia um universo ali que está um pouco fora do mercado tradicional de alimentação, e aí comecei a conhecer vários tipos de alimentos e outras culturas também que se alimentam de outras formas, e só foi expandindo assim. Aí eu falei, nossa, verdade, não faz o menor sentido, não tem a menor necessidade a gente comer carne. Isso para quem bate isso, né? De tipo, não quero mais participar dessa parada, vou experimentar isso, e tem um monte de gente que, claro, que às vezes tenta e fala, isso daí não é para mim, não é muito legal, mas para mim bateu super bem. E aí existe um mercado gigantesco hoje em dia. O veganismo cresceu para caramba no mundo inteiro, aqui no Brasil, inclusive. Existem marcas grandes que fazem os produtos, e tem vários grupos com várias ideias políticas também, que é onde eu me envolvi mais assim a vida inteira sobre isso. Então, o vegetarianismo e o veganismo está completamente ligado ali. Conheci ali através da música, das bandas ali que eu escutava na época falando sobre isso, e é uma coisa que nunca parou de evoluir, ela está aí bem presente até hoje. Ainda existem muitos grupos e muitas bandas que falam sobre isso. Hoje em dia chegaram aos artistas
grandes, né? Vários, a gente sabe aí, se intitulam como vegetarianos ou como veganos, e é isso. E no próprio Ratos, né? 3/4 da banda é vegano, né? Não sei se, até onde eu sabia, o João era mais ou menos, né? Mas os outros já eram totalmente, né, veganos, né? Como é que Não, hoje toda a banda é vegana já? vegano, Porque vegano eu no sei, rato o só Boca eu. e o O Boca. Boca, o Boca é vegetariano, o Gordo vegetariano Hum, também, e o João, que ele come carne. Então, a uhum. gente, como fica ali, cada um é de um jeito, aí, às vezes, a gente opta para ir para um lugar que seja vegano, porque aí fica mais fácil também para eu comer, e o Boca e o Gordo curtem também comida vegana. O João, cara, ele às vezes vai com a gente comer, às vezes não vai, depende do dia, assim. Mas Depende do dia. isso nunca é um problema entre a gente ali. Porque, assim, Sim. para comer, para quem come carne, é às vezes sempre mais fácil, né? Você sai ali na rua, assim, e sempre acha um lugar mais fácil. Às vezes, dependendo do lugar onde estiver, é um pouco mais difícil. Aí, às vezes, dá prioridade para gente que está com a alimentação mais restrita, vamos dizer assim, né? Uhum. Cara, falando um pouco mais do Ratos, quem acompanha o Ratos desde o começo, pegando discos como Crucificados pelo Sistema, Brasil, Anarcofobia e o mais recente, o excelente Necropolítica, a gente acaba fazendo uma pergunta: governos conservadores são uma boa inspiração? Cortou aí a sua pergunta, desculpa, pode repetir, por A pergunta favor? é: governos conservadores são uma boa inspiração? Governos conservadores, se são uma boa inspiração, Isso, foi essa a pergunta? isso, isso. Porque tu pega discos, né? Os discos do Ratos, de certa maneira, né? Infelizmente, sim. Porque tu pega ali o Necropolítica, né, cara? Pegou uma coisa bem recortada na questão da pandemia e vocês fizeram uma bela uma leitura, né? Assim, ali a gente até teve algumas conversas sobre a temática do disco, porque acabou ficando super, hiper redundante, né? São quase todas as letras falando do mesmo assunto, mas é que assim não tinha como, tava tendo o lance da pandemia, do Covid, o lance do uso de máscara, aí tinha na época aquele infeliz daquele presidente fazendo umas coisas meio contra a população, gente morrendo, descaso e tal, enfim, né, mano? É até terrível lembrar desse momento aí, a gente perdeu muitas pessoas queridas aí, muitas pessoas perderam pessoas próximas, familiares, e a gente não ter vindo assim um apoio do nosso próprio governo assim foi bem complicado, né? Ainda bem que o tempo passou aí, quem tá aí para contar a história. A gente sabe que o negócio foi bem complicado, mas respondendo a sua pergunta, infelizmente, quando você tem um governo assim pior, você tem mais motivos, tem piores coisas acontecendo aí no dia a dia, né? Então, é bem complicado, né? Mas, Sam, eu vou te falar, quando tem outros políticos mais ou menos, uns melhores também, a gente acaba tendo problema também, porque a gente está no terceiro mundo e a gente não tem como resolver as coisas só vindo também achando que tudo vai ser da política ali, o que é bom e o que é ruim vem de cima, né? É uma coisa Claro. é uma coisa cultural, uma coisa que já vem de muitos anos, então é bem difícil, mas assunto aí quando os caras são piores, flui mais. Flui mais fácil, né? Tu pega, por exemplo, eu estava ouvindo hoje de tarde Beber até Morrer, né? Do disco do Brasil, né? Aquilo lá é eu às vezes, até às vezes acho que eu penso às vezes se não é uma música de autoajuda, sabe? Porque o Gordo pergunta, vem cá, tu vai beber dessa maneira por quê, né? Tu pode beber de maneira muito mais saudável, né? É, Agora, tu tem uma situação em que
a crítica que o Ratos faz, que outras bandas fazem também, ela se mostra muito presente e as pessoas ouvem, e elas, às vezes elas ouvem sem prestar atenção na letra, e quando elas prestam atenção na letra, elas pensam, puxa, olha o que os caras estão dizendo, né? E se Sim, fosse uma música que tivesse um espaço maior, né, vamos dizer assim, na mídia, ela causaria um impacto muito maior, né? sim, meu. E então, como eu estava te falando, como a música para mim sempre teve muito presente na minha vida em todos os sentidos, assim, esse lance das letras e das ideias sempre me pegou muito, porque a música você está passando, você está transmitindo uma mensagem, né? Pode ser uma sensação, pode ser uma letra falando de uma coisa mais bonita, uma coisa mais leve, mas ela também pode ser uma coisa para passar uma mensagem positiva, assim, né? De protesto e de. Enfim, eu acho que o Ratos ela tem um papel dentro da sociedade. Tem muita gente, gerações que aprenderam muita coisa ali e te leva a Uhum. conhecer outras coisas também, sabe? Às vezes você ouve falar de um assunto numa letra de uma música e aí você fala, pô, mas o que é essa parada aí? Aí você descobre um outro negócio lá. Ele é uma ponte, né? Ele te liga, assim como eu conheci o vegetarianismo através da música. Foi uma ponte que me levou para esse lugar aí, e dali eu aprendi muito mais coisa, e são várias pontes assim que te conectam a muitos lugares. Então, eu acho que quando você tem um microfone na mão, quando você tem um público que te segue, que te curte assim, você tem que usar aquilo da melhor forma possível, né? E no caso do Ratos Uhum. é uma banda que traz ali os problemas e as situações bem atuais que estão rolando na, na, no nosso dia a dia. Você vê desde o Encarte do Brasil, que era um jornal ali, né? Então, com as Uhum. notícias, assim, sabe? Então, ou seja, você está usando a música para transmitir todas essas notícias, né? Não, o próprio conceito, né, do disco mais recente, do Necropolítica, que era um conceito que se falava muito, as pessoas tiveram que ir atrás para entender, né, do que o disco Sim, estava tratando, e, claro, falando, lógico, né, de pandemia, de isolamento, das mortes, enfim, em decorrência da não, do abandono, vamos dizer assim, do governo federal e tal, né, anterior. é. Mas eu sou o Ulisses Santos e esse é mais um episódio do Hora Rock Entrevista. Estou recebendo hoje o Juninho, baixista do Ratos de Porão e de outras bandas em paralelo que ele tem, que é bom as pessoas procurarem, porque vale a pena. Vou dar uma dica: busquem o nome do Juninho no Google, ele vai ter ali várias bandas que ele participa. Clica ali, busca ali, que vale a pena, porque é um monte, vale a pena. E acredito que são, e tenho certeza que são sons de qualidade. Juninho, eu queria fazer contigo agora um ping-pong, cara, uma coisa bate e volta. Vamos fazer? Bora. Beleza. Me diz uma coisa, um disco que tu gosta muito, mas que tu gostaria de ter feito ou participado. Ah, eu acho que o Salad Days do Minor Threat. Uh, Me cita três bandas do underground que as pessoas deveriam conhecer. Death Kids, de Volta Redonda. É... Porra, mano. Que você me pega de sopetão assim. A ideia é essa. Vem um bilhão de bandas assim, ó. Acho que o Converge, uma banda americana que eu gosto muito, que as pessoas deveriam conhecer, quem não conhece. E a terceira, vamos de. Falei do Death Kids, falei do Converge. Bikini Kill é uma banda feminina que Certo. teve aqui, uma banda feminina que teve aqui no Brasil há pouco tempo e
foi o maior fervo, muito legal, e quem não conhece deve conhecer. Então fica aí. Death Kids, Bikini Kill e Converge. Legal. Cite 3 discos que te marcaram. Disco, CD, etc. Como tu quiser. O Violent Pacification, do DRI, um disco que me marcou muito. Gorilla Biscuits, Start Today. E a demo do No Violence, que é uma banda aqui de São Paulo, Attitude Problem. Eu acho que nunca saiu em vinil, é só uma demo, mas foi uma época que eu peguei ali. Então aí, Gorilla Biscuits, Start Today, No Violence, a demo Attitude Problem, e o primeiro que eu falei foi o Violent Pacification, do DRI. Legal. Se tu encontrasse aquele menino Paulo Sérgio no centro de São Paulo, o que tu diria para ele hoje? Em que época? Sei lá, vamos dizer, com 13 anos de idade, sei lá, dando uma banda pelo centro de São Paulo. Ah, cara, eu acho que eu só ia falar. Sabe aquela fase cheia de dúvidas, saca? E Aham. com muita certeza, mas um monte de dúvida também, né? Cara, acho que eu ia falar para ele, ó, fica quietinho, só segue teus instintos aí que tá tudo bem, cara. Vai na Não, boa que tá certo. não vai nem muito para lá, nem muito para lá. Fica aí que tá indo bem, vai dar tudo certo. Cara, me diz uma coisa, tu tem, assim, pode nos adiantar em termos de agenda, como é que tá o Ratos e essas tuas novas bandas paralelas? Pô, bastante coisa, hein? Tem coisa pra caramba. Cara, o Ratos tem show aí, tem Vila Velha, vai ter Floripa, vai ter. A gente teve no Nordeste agora, mas acho que vai ter mais coisa lá para cima depois. Vai ter Belo Horizonte, vai ter uma turnê com o Napalm em outubro. Napalm Death vem para o Brasil, a gente toca alguns shows com eles. Em julho a gente vai para a Europa, vai fazer um monte de festival gigante lá. Vai ser bem, bem massa. Até a gente toca lá no Obscene Extreme, na República Tcheca, toca em Barcelona, tem festival na Hungria, tem festival na Finlândia. A gente vai rodar a Europa inteira, ali na Sérvia. Isso é julho, com Ratos. Aí com o Inimigo tem show marcado, algumas coisas aqui em São Paulo, aqui pertinho só. Com o Bufo também, mas tem uma agendinha legal. Acho que, assim de cabeça, eu não lembro as datas com as cidades. Eu teria que pegar minha agendinha aqui e olhar. Mas Mas, tem bastante coisa marcada, vai rolar bastante coisa legal. mas se encontra isso nos perfis das bandas, inclusive, né? Sim. No Ó, tem Instagram, por lá exemplo. o Instagram do Ratos, Instagram do Bufo Borealis, Instagram do Inimigo. Sempre a gente está atualizando lá o que vai estar Legal. fazendo. Sempre tem alguma coisinha. Certo. Dia 31 de agosto em Porto Alegre, isso eu sei porque eu já anotei na minha agenda. Bom, Cara, eu tenho só a te agradecer. Fala, eu vou estar em Porto diga. Alegre agora, dia 5 eu vou estar em Porto Alegre. Eu vou trabalhar de hold para o Terno, que é aquela banda que são os 3 meninos lá, o trio do Tim Bernardes Sim, com os outros meninos. Eu vou estar de hold aí em Porto Alegre, lá no Araújo Viana, mas é só rapidinho. Eu legal. vou ali no dia 5, no dia 6 já volto, mas aí com o Ratos eu vou estar de volta aí, a gente vai fazer barulho. Certo. Juninho, só tenho a te agradecer por esse tempo que a gente trocou essa ideia. Dizer que foi uma Massa. satisfação ter conhecido a tua história. Eu sou o Ulisses Santos, esse foi mais um episódio do Hora Rocker Entrevista. Lembrando as pessoas que toda quinta-feira, às 21 horas, tem um episódio novo com um novo entrevistado para conhecer a história da banda, conhecer como a banda acontece, as histórias, projetos, etc. Na sexta-feira, no Instagram do Hora Rocker, a gente sempre publica alguma coisa sobre algum disco que faz aniversário ou coisa do gênero. Então, assim, tem Hora Rocker no Instagram e tem Hora Rocker no YouTube com entrevistas e diversos outros materiais. Então, Juninho, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por ter participado do Hora Rocker. Um abraço, valeu. Tamo junto. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu aí o espaço, Ulisses.
Tamo junto, valeu mesmo. Eu sou o Luiz Santos, muito obrigado por tudo e valeu, até uma próxima.